Olá, eu sou Caio Moreira Veloso, mestrando do programa de pós-graduação em Letras e Estudos da Linguagem na UFOP. E neste vídeo, vou fazer uma breve apresentação sobre o meu projeto de pesquisa, cujo título provisório é Uncommon Writers, aproximações entre os ensaios de Virginia Woolf e Susan Sontag. O projeto conta com a orientação da doutora Maria Rita Drummond Viana e com a orientação da doutora Carolina Anglada de Rezende. A pesquisa investiga a produção de duas escritoras representativas das literaturas de língua inglesa, a britânica Virginia Woolf e a estadunidense Susan Sontag. Woolf foi um nome importante do modernismo inglês. Fez parte do grupo de Bloomsbury, foi uma das fundadoras da editora Hogarth Press, além de ter escrito e publicado livros definitivos para a inovação literária no começo do século XX, como O Quarto de Jacob, Mrs. Dalloway e Orlando. Já Sontag fez parte de um movimento histórico no cenário cultural norte-americano, marcado pela efervescência de publicações intelectuais, pelos movimentos de contracultura e o surgimento de novas formas de expressão artística em um contexto mundial de grandes mudanças políticas e ideológicas. Ambas foram grandes ensaístas, mantendo fortes relações com o mercado editorial de suas respectivas épocas e refletindo sobre temas em comum, como o lugar destinado às mulheres no meio social, a relação entre militarismo e patriarcado, bem como o próprio prazer da leitura e o ofício da escrita. Diante disso, o projeto tem por objetivo, para além de comparar tal produção, investigar as formas como diferentes edições ou versões dos ensaios podem influenciar sua leitura e interpretação, além de compreender como tais práticas de edição contribuíram para sua autocanonização, garantindo para elas lugar de destaque na literatura moderna e contemporânea, o que é percebido até hoje, visto o interesse do público leitor e a movimentação no mercado editorial, que continua a traduzir, editar e distribuir seus textos. A pesquisa teve início em março de 2023 e, portanto, encontra-se em desenvolvimento. Até o momento, tem sido feita a revisão bibliográfica sobre a produção ensaística das escritoras, seu contexto de produção e circulação e a relação delas com os periódicos e o campo editorial. Para isso, recorremos a livros, capítulos e artigos publicados sobretudo em língua inglesa por editoras e periódicos internacionais. Além disso, foi feita uma revisão sobre o gênero textual ensaio, caracterizado como gênero de não-ficção, híbrido e experimental. O ensaio passou por diferentes fases desde seu surgimento com Michel de Montaigne, no século XVI. Foi identificado que as formas investigadas, comumente associadas à imprensa na Inglaterra e nos Estados Unidos, são o familiar essay e o personal essay, onde o primeiro inclui assuntos cotidianos, parte do universo comum compartilhado com os leitores, e o segundo, experiências e percepções pessoais dos próprios ensaístas. As fases seguintes da pesquisa, a serem desenvolvidas ao longo de 2023 e 2024, incluem um recorte de uma seleção de ensaios para comparação, busca por fontes de pesquisa físicas e digitais, onde seja possível localizar e analisar as diferentes edições, e a sistematização de eixos e protocolos de análise textual. Por ora, os resultados obtidos foram parciais e são representativos da relação das escritoras com o campo editorial. Woolf mantinha uma relação complexa com os editores, que censuraram ou reduziram seus textos. A partir dessas experiências, ela passou a compreender os movimentos do mercado e a planejar sua inserção no meio literário. Mesmo quando publicava em periódicos voltados ao público de massa, buscava manter uma identidade distinta. Passou a editar seus próprios textos, produzindo edições especiais e limitadas de ensaios que publicava na imprensa, os distanciando do jornalismo de temporalidade efêmera e os aproximando da alta literatura de sua época. Já Sontag, após interromper sua carreira acadêmica, optou por tornar-se colaboradora do The Partisan Review, publicação ligada à comunidade judaica de Nova York. Posteriormente, fez parte de uma geração histórica de colaboradores do The New York Review of Books. Ambos os periódicos eram politicamente engajados e representavam um espaço promissor para pensar a cultura contemporânea. Alterações eram usualmente decididas entre Sontag e os editores. O histórico de publicações dos textos, dos periódicos para as coletâneas, representa um espaço relevante para maiores investigações, visto que alguns textos passaram por revisões ou mesmo tornaram-se disponíveis ao público anglófono pela primeira vez através dos livros, quando haviam sido publicados originalmente no exterior. A pesquisa possibilita avanços nos campos dos estudos literários e dos estudos comparatistas, em diálogo com diferentes correntes teóricas e metodológicas, sobretudo a materialidade dos textos e a cultura escrita.
A aproximação entre as duas escritoras é original, uma vez que não foram encontradas ocorrências nacionais ou estrangeiras com tal proposta. Sua contribuição para a área e para a sociedade está nas maiores possibilidades de compreensão dos textos, visto seu contexto histórico e práticas editoriais específicas. Com atenção à sua manifestação material, a pesquisa permite um olhar crítico e científico sobre ensaios que já compõem parte de um cânone literário de não-ficção a nível internacional, compreendendo-os como parte de um contexto maior de produção e edição que permanece em diálogo com a cultura atual. Agradeço à Universidade Federal de Ouro Preto e ao Pós-Letras, às minhas orientadoras, ao grupo de estudos Wolf Salão por proporcionar um ambiente de conexão acolhedor entre diferentes estudiosos e admiradores de Virginia Woolf, com destaque especial para o professor Drew Shannon, da Universidade Mount St. Joseph, em Ohio, pelo diálogo produtivo e indicação de fontes bibliográficas sobre a vida intelectual em Nova York no século XX. Por fim, deixo meu agradecimento à CAPES pela bolsa de pesquisa.